Aleluia. Gênesis 11, versículo 1. Gênesis é o último livro da Bíblia, não é? Ah, ainda bem. E era toda a terra de uma mesma. E era toda a terra de uma mesma. E de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Diga comigo: eis que o povo é um. Eis que o povo é um. Repita comigo: eis que o povo é um. Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. 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 E isto que acontece, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus está dizendo o seguinte: é isso que eles estão a fazer, aquilo que eles estão a fazer. Ninguém pode os destruir, porque eles são simplesmente pessoas que falam a mesma língua. O meu tema da pregação hoje, falamos a mesma língua. Essa pregação, eu havia pregado isso ano passado, não é? Só que eu preguei isso no meio de semana, sobre a mesma língua. Então, achei melhor trazer isso hoje. Tinha mais outras ministrações para trazer, mas senti tocado da parte de Deus para frisar esse tema aqui. Amém? Falemos a mesma língua. A Bíblia Sagrada aqui conta a história de um povo, uma nação, que decidiram construir uma torre muito grande, um prédio, que a intenção dela era que tocasse os céus. Eles se juntaram e começaram a construir uma coisa tremenda. Juntaram e começaram a fazer algo tremendo. E no momento que eles faziam aquilo, no momento que eles construíam aquilo, eles se entendiam, coordenavam. Um trazia bloco, outro fazia massa, outro carregava e entregava ao outro. E cada um com a sua função, mas todos eles falando a mesma língua. Cooperavam. Quando as pessoas falam a mesma língua, elas tornam-se uma só pessoa. Tem ideais diferentes, tem ideais mesmos, tem visão mesma. Aleluia. Amém. Então diz a Bíblia Sagrada que este povo começa a construir uma torre, uma das torres mais grandes de toda a época. Porque simplesmente eles falavam a mesma língua. Quando falamos a mesma língua, não existe ninguém que pode vir nos tirar divisão. Dificilmente as pessoas podem nos destruir. Mas qual é a função do diabo? A função do diabo é destruir esse meio de comunicação. É destruir esse meio que nós usamos um com os outros, para que nós divergimos na maneira de pensar e de fazer. E diz a Bíblia Sagrada aqui uma coisa que é forte. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Depois faz o que Deus diz depois. E isso que começam a fazer, e agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer.
significa pessoas que falam a mesma língua. Não há limite para eles. Não existe limitação para quem fala a mesma língua. Quando nós estamos sendo regrados com a mesma língua, com as mesmas diretrizes, não existe ninguém que irá nos destruir. O diabo, quando quer destruir um casamento, um lar, uma família, a primeira coisa que ele tenta é fazer com que o casal tenha alvos diferentes. É fazer com que as pessoas pensem coisas diferentes. É fazer com que pessoas tenham ideais diferentes. Quando há ideais diferentes, aí há confusão. Nós podemos fazer coisas diferentes, mas ao mesmo tempo falamos a mesma língua. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Podemos subir carros diferentes, mas o destino ser Maputo. Então, quando falamos de língua, quando estamos a falar de que falar a mesma língua, estamos a falar de concordância. Toda a Bíblia Sagrada fala de concordância. Aleluia! A Bíblia diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem em concordância? Não pode. Se o casal vai começar a ter problema quando um passa a ter uma visão que o outro não tem. Alguém está a ter uma visão que na caixa de casa tem apenas dinheiro para comprar querido, mas a mulher está a ter outra visão dela. Qual é a visão, profeta? Ela está a reparar o dinheiro que está a reparar, e ela está a ver dinheiro para comprar as tensões. Então, são visões completamente diferentes. O marido está pensando: o meu dinheiro tem que pagar a casa, pagar a escola de criança. E a mulher está pensando: o dinheiro do meu marido, eu tenho que pegar, comprar novas mesas, porque a minha amiga tem novas mesas. São visões diferentes. Aí casa começa a se destruir porque não estamos a falar a mesma língua. O problema de muita destruição, problemas em todos os lugares, é quando nós não falamos a mesma língua. Repara para as empresas que você conhece. Todas as grandes empresas subsistiram por causa do quê? Porque existe simplesmente uma regra para toda empresa. Aleluia! Amém. Existe um regulamento para cada empresa. Então todos os trabalhadores, não importa de que sucursal você é, de que ramificação você pertence, mas uma coisa quer dizer: se a empresa é a mesma, a visão é a mesma. Não importa se aqueles dentro da empresa são promotores de venda, não importa se aqueles dentro da empresa são pessoas que limpam, não importa o que você faz na empresa. Aleluia! Amém. Não importa o que você faz na empresa. O importante é que nós temos um único alvo, única visão. Aleluia! Amém. Lutamos pela mesma coisa. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Vamos falar a mesma língua. Veja Deus o que diz aqui. Diz: desse jeito vai ser difícil destruir o homem. Por quê? Porque todos eles estão a falar a mesma língua. O problema de Deus para destruir esses homens aqui é porque eles estavam a falar a mesma língua. A igreja deve ser a mesma. A igreja deve falar a mesma língua. A igreja deve ter ideais iguais. Nós devemos ver, podemos até ter diferenças de ideias, mas a visão ser única. Nós corremos, nós sabemos para onde nós vamos, qual é o nosso destino. No teu casamento, se você começar a falar línguas diferentes com o teu marido, vocês vão ter fight em casa. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Nessa construção do Torre de Babel, uns pegavam bloco, outros faziam a massa, outros carregavam e iam com ela em cima. Cada um tinha uma função, mas todos tinham simplesmente uma visão. Qual era a visão? A visão é que nós queremos chegar no topo, queremos descobrir onde é que vai, onde nossa limitação pode. Escuta, pessoas que falam a mesma língua, não há limite para eles. Eu disse: pessoas que falam a mesma língua, não há limite para eles. Revelação que fala a mesma língua, não há limite para eles. Não importa o que dizem sobre você, não importa o que falam sobre você, mas se você fala a mesma língua, o teu casamento vai permanecer firme. Então, quando o marido tem uma ideia,
a mulher também tem ideia dele. No mesmo casamento, sempre vão ter choque. Ele vai dizer: eu deixei dinheiro para comprar carille, mas minha mulher usou para comprar mecha. E sempre vão ter problemas sobre problema. Mas quando vocês os dois têm a mesma visão, nada vai vos abalar. Quando aparecer alguém: ah não, olha, aquela tem novas mechas, não tem dinheiro. Porque nós sabemos qual é a nossa ideia, qual é o nosso alvo. A igreja Revelação deve passar a falar a mesma língua. Quando no teu casamento você já não fala mais a mesma língua com o teu marido, há separação. Diga para o teu irmão: se você continuar a não falar a mesma língua no teu lar, a finalidade é separação. Um dos maiores problemas dos casamentos é por causa da questão de línguas divergidas. Cada um tem uma visão dele. Quando no casamento não se fala a mesma língua, não há a mesma visão, esse casamento não vai durar muito tempo. Nós aprendemos isso com Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, diz: eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai, Jesus está dizendo: eu e meu Pai somos um. Não há divergência de ideia entre nós. Falamos a mesma língua. Deus, quando preparou aquele povo, embora que todos estavam a falar com aquele, cada um tinha a visão dele, cada um tem a maneira dele de pensar. Mas Deus, quando olhou para aquele povo, descobriu, ele não disse são muitas pessoas, disse eles são um só povo. Eles são um só povo. Por quê? Mas eram milhares de pessoas a construir a torre de Babel. Mas Deus, quando olha eles, diz: eles são um só povo. Irmã, você pensa que teu casamento acaba de dia para amanhã? O teu problema no lar não começou ontem nem hoje. Começou há muito tempo, com simples divergência. Quando problemas começaram, você nem pensava que seria problema. Simples coisas. Ele disse: em casa, por favor, senhora, eu quero você 20 horas. Você diz: 20 anos? Você é quem? Nem meu pai não ficava até 20 horas. Esse disse: você tem que fazer isso, eu tenho em casa, compra carne, eu compro não sei o quê. Eu comprar isso? Eu quero fazer outra coisa. Então, quando começa a haver divergência de ideia, aí já começa o problema a ser introduzido. Jesus aqui está dizendo uma coisa: não há um reino tão firme como o reino de Deus que nunca se abalou. Então Jesus está nos dar um mapa, está nos dar um dos segredos maior dele para a vitória do reino dos céus até hoje. Qual é esse segredo? É falar a mesma língua. Segundo a escatologia, nós aprendemos que o anticristo, quando chegar, vai querer fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Porque falando a mesma língua, seremos um. Então Satanás vai ter problema se tivermos a falar de línguas diferentes. Então ele tem que juntar, falamos apenas uma só língua. Vai ter facilidade de o quê? De destruir e de difundir a sua mensagem. Porque todas as mensagens que é usado o tradutor não chega a 100% bom. Sempre alguma coisa é feito o quê? Não existe tradução, uma tradução de alguma coisa. Literalmente aquilo. Alguma coisa falha na tradução. Então, quando falamos a mesma língua, já não há problema de procurarmos tradutor. Um dos maiores problemas da nossa geração, nas igrejas nós estamos inseridos, é que não queremos usar o sistema do céu. Jesus disse: eu e o meu Pai somos um só. Os saduceus, os fariseus, quando viam Jesus a pregar, diziam: nós somos pregadores sim, mas da maneira que esse prega com uma autoridade e poder. Não. Nicodemos reconheceu que ninguém podia fazer o que Jesus fazia
se Deus não estivesse com ele? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: é que Deus trabalha com o espírito de unificação quando a igreja tem mentalidades divergidas, quando a igreja tem pensamentos divergidos. Aleluia! Aí já temos problemas graves a enfrentar. Por quê? Porque temos mentalidades divergidas, pensamentos divergidos. Na tua casa com teu marido, o problema começou quando vocês começaram a ter pensamentos diferentes, terem alvos diferentes. E aí onde começou, ele não me ouve. Ela também vai dizer, ele não me ouve. Ela dizer, ela não me ouve. Então, vocês todos começaram a bater boca. Esse dizia isso. Por quê? Porque não tinham a mesma visão. E Deus está dizendo o seguinte: Jesus está dizendo, eu e meu Pai somos um só. Somos um só. Eu e o meu Pai somos um só. Temos ideias diferentes, temos alvos diferentes. Está querendo dizer isso? Quando Jesus disse, eu e meu Pai somos um só, está dizendo, temos alvos diferentes, temos visões diferentes, andamos de maneira diferente, cada um no seu caminho. Mas Jesus está dizendo, somos um só, porque as ideias são umas. Uma só ideia. Juntamos as ideias para uma só ideia. A maneira de pensar é a mesma. O alvo é o mesmo. Quando a igreja fala a mesma língua, não importa. Não importa. Não importa quem está a pegar bloco. Ninguém sente-se inferior. Aquele que carrega areia, aquele que carrega bloco, aquele que carrega cimento, todos eles estão a trabalhar para a unificação de alguma coisa. Para nós construirmos a igreja da revelação, precisamos de mulheres evangelistas. Aleluia! Para nós alcançarmos um povo que está lá fora, precisamos jovens com força. Para nós alcançarmos os pais que estão lá, precisamos desses pais com sabedoria. Aleluia! Então todos esses, ninguém faz o trabalho inferior. Até aquele que vai na igreja não faz trabalho inferior. Todos nós estamos a lutar para falar a mesma língua. Estamos a trabalhar de acordo a uma só visão. O maior problema de muita gente que enfrenta no lar, em casa, em todos os lugares, é por causa de línguas diferentes. Temos divergências tremendas, divergência de visão, divergência de forma de pensar. Sempre vai acontecer. Mas o que nós devemos pôr na nossa cabeça, a visão tem que ser a mesma. O alvo lá em frente tem que ser o mesmo. Onde nós vamos dizer o seguinte: Scani, você vai de Rotunda, Delvina, você vai da Munhava, Sandra, você vai de Macurungu. Mas nós temos que chegar aonde? Na Manga. Cada um passou pelo seu próprio caminho. Mas todos sabem, não importa onde eles estão a passar, mas todos sabem onde nós queremos chegar é lá. Então, quando nós sabemos a nossa posição em Cristo, quando não fazemos com que isso aconteça, teremos problemas. Teremos problemas. Escuta, o diabo trabalha de uma maneira muito tremenda, muito astuta. O diabo é astuto. Ele, se quer destruir um ministério, não começa a destruir com grandes coisas. Começa a destruir com divergência de ideia. Divergência do que? Divisão. Então ele começa a trazer visões diferentes no mesmo ministério. Um líder está pregando a dizer, irmãos, a Bíblia Sagrada diz, aquele que não dá, não colherá. Outro está a dizer, irmão, você pode não dar, mas Deus também vai te abençoar. E você começa a perguntar, isso está na Bíblia que ele leu, que falou ou não? Agora vamos trabalhar com a Bíblia. A Bíblia diz que quem não dá receberá. A Bíblia diz, dá e dá-se-vos-á.
Em que versículo da Bíblia você encontra, epa, pode não dar, mas Deus também vai te dar. Deus não trabalha com pena, Deus trabalha com isso aqui, com a palavra dele. Ah não, irmão, você pode não dar dízimo, ninguém vai pensar mal sobre você. O problema é pensar mal ou cumprir com a palavra. Esse aqui, o problema estamos aqui, é que este aqui é o problema, meu Deus. Tudo que nós fazemos devemos embasar na palavra de Deus, não no nosso pensamento, não segundo pena ou piedade. Deus, quando escreveu, escuta, quando Deus fez os homens e escreveu a Bíblia Sagrada, Ele não escreveu a pensar que não existiriam pessoas pobres. Os pobres tiveram testemunho, é ou não é? Se você ler bem a Bíblia, você vai ver que até os pobres davam sacrifício. Os pobres davam sacrifício no altar. O sacrifício do pobre e o sacrifício do que não era pobre era diferente. Mas todos eles davam sacrifício. Por quê? Porque não há outro meio na Bíblia de Deus abençoar sem que você plante. É onde a Bíblia diz: dai, dá-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Não existe. Então, quando falamos a mesma língua, não há aquelas divergências de ideias. Alguém chegou e falou outra coisa. Sabe, o maior problema que temos no cristianismo, diga cristianismo. O maior problema que temos aqui é que nós atiramos para os nossos próprios generais. Nós nos atiramos. Você é normal chegar numa igreja até encontrar um está a fazer pregação sobre o outro. Você diz: isso é a autoridade do Espírito. Aleluia, igreja, todo amém. Aleluia, igreja, todo amém. Existem pastores bandidos, uns que se passam de profeta, enquanto não são profeta, estão sendo usados com o diabo. Aleluia, igreja. Igreja são colocados no meio de confusão que eles não sabem. Mas como eles não sabem, tem que responder o quê? Amém. Vamos nos atirar entre nós. Esse é um dos maiores problemas do cristianismo. Nos demos tiro a nós mesmos. É normal a irmã estar a cantar aí no louvor, está a dizer: tomar aquela engasgue. Se faz muito que canta muito. A Deus diz: se engasgue, se engasgue, se engasgue, se engasgue, se engasgue em nome de Jesus, se engasgue agora, se engasgue, se engasgue, se engasgue. Porra! Divergência de ideias, divergência de pensamento. Nenhum casamento vai durar se os dois, marido e mulher. Sabe por que a Bíblia diz que quando os dois se casarem tornarão-se uma só carne? Porque está dizendo: ninguém terá a ideia dele no casamento. A Bíblia quando diz marido e mulher, quando a mulher o marido sai da casa dos seus pais, junta-se com a mulher, torna-se um só espírito, uma só carne. Quer dizer que esses dois, ninguém terá ideia dele. Ideia, essa coisa, sabe, o vosso casamento tem problema por causa do que? É meu dinheiro. É meu dinheiro. É meu dinheiro. É minha roupa. É meu carro. É meu carro. São minhas coisas que eu comprei. Comprei com meu dinheiro. No casamento não funciona independência. Quer independência, vai ficar sozinha. Fica sozinho. Sabe o que acontece muitas das vezes? O dinheiro do marido é dinheiro de todos. Dinheiro da mulher é dinheiro dela.